Agora vamos lá, outra polêmica. Sim. Os principais monoteísmos, eles têm uma raiz que a gente chama de abraâmica, certo? Sim. As três, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E o Islã, que vem derivado depois, que é uma amálgama também de judaísmo com cristianismo. Sim. Abraão. Existiu ou não existiu? Patriarcas em geral. Resposta simples, não existiu. Abraão, ele na verdade é o que vem do termo Avraham, significa pai dos Raham. Significaria como existia um povo na época, que era chamado de Haraham, ele seria o pai desse povo. Então os israelitas antigos, eles adotaram essa cultura que existia ali e adaptaram para a sua própria religião. Mas assim, Abraão, assim como os 12 patriarcas, também são uma criação que não é histórica. É uma criação mais mitológica, né? Não tem uma historicidade em relação a isso. O Henrique quer comentar alguma coisa? Não, também vou por essa linha, seguindo inclusive um autor judeu que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o James Kugel, que ele propõe, acho que já haviam proposto isso antes, mas ele dá a forma mais lapidar esse argumento, de que os patriarcas são a personificação de povos. Então, num certo momento, você está diante da realidade. E aí você precisa explicar as coisas tal como elas são no momento em que você vive. Então você vai contar a história de algo para explicar algo do seu presente, né? O passado não importa por si mesmo, ele importa naquela situação porque que ele significa para você. Então você vê vários povos diferentes. Quem são esses povos? Por que a gente tem rivalidades com certos povos, amizade com outros? Por que a gente tem costumes parecidos com tais povos e não com outros? E aí você cria uma história personificada, em que você tem, por exemplo, Edom. É um personagem chamado Edom e é um povo chamado Edom. Há um personagem chamado Israel, há um povo chamado Israel. Há um personagem chamado, enfim, aí você pode ir para vários povos. As próprias tribos, né? Você tem a tribo de Levi, a tribo de Judá, que são basicamente o povo Judá, o povo Levi, e você tem o personagem Levi, o personagem Judá e por aí vai. Então conta-se em formas, isso chama no estudo de religiões de narrativas etiológicas. São formas de falar, de tentar explicar a origem de algo. Então, no caso, por que Israel e Edom, ou Jacó e Esaú, que são outros nomes, são rivais da forma que são? Por que esses povos... Imagina uma criança perguntando para um ancião, por que a gente não anda com aquele povo ali? Por que esse povo faz tanta guerra contra nós? Ou por que a gente vai para a guerra contra esse povo? E aí o avô responde, é porque lá no início, Israel e Edom brigavam já no ventre da sua mãe. Um segurava o calcanhar do outro, né? Não tem essa história para sair? Então eles são rivais desde o princípio. Então são essas narrativas etiológicas, eu leio como folclóricas mesmo, para dar explicações da relação entre os povos no período em que o texto foi escrito. E aí essa personificação narrativa dos povos. É um argumento que corre, inclusive, entre autores judeus praticantes, né? Sim. É um argumento que com certeza é perturbador para quem segue uma linha literalista da Bíblia, mas como eu disse, há várias possibilidades de leitura do texto que não busca nele a historicidade que a gente pretende a partir do século XIX, e torna o texto mais inteligível e até útil em algum sentido a partir de uma interpretação que se faz sobre ele. Uma coisa que dá para acrescentar também é que tipo isso que a gente fala de não ser histórico, talvez algumas pessoas possam até ficar meio assustadas, mas como não é histórico? Mas é a mesma coisa que um padre católico em um bom seminário vai aprender. É a mesma coisa. Também é a mesma coisa sobre Jesus histórico. Até é interessante que sobre, por exemplo, Jesus histórico, a diferença do Jesus da fé. Até na rede de televisão, a Rede Vida, que é uma rede católica, tinha até alguns anos atrás, eu acho que ele parou de passar em 2020 ou 2021, tinha um programa chamado Páginas Difíceis da Bíblia. E o padre que apresentava falava exatamente aquilo que o historiador fala, sobre as diferenças entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Isso que o evangelista está dizendo aqui provavelmente nunca aconteceu, mas sim foi uma criação dele. O Jesus histórico é diferente. E é um padre católico ensinando isso. E a mesma coisa acontece no judaísmo. Existem algumas linhas do judaísmo, como o judaísmo já uma linha reformada, o judaísmo também o conservador, que entendem perfeitamente que a ideia de Moisés é uma ideia folclórica. É isso que a gente encontra ali.
Mas isso não afeta a religião deles, isso só afeta mesmo aquilo que é mais fundamentalista, aquele que é um literalista religioso. E para ele manter a fé dele, ele precisa que tudo que está no livro sagrado tenha realmente acontecido factualmente na história. Mas isso não é para todas as religiões, católica, judaísmo reformista, conservador. Adão e Eva não existiu, então. Não. Isso aí eu posso afirmar, eu não preciso ser formado em história, não. Não veio de Adão e Eva. Isso eu posso dizer, não. E se veio, eles não conviveram. E a gente volta. Quer que eu explique a vomitou? Não, eu sei quanto demora. Mas uma coisa que eu acho interessante de ressaltar do que vocês estão falando, que é o seguinte. Provavelmente muitas pessoas que vão assistir o episódio aqui vão olhar e vão falar assim, quem são essas pessoas para estar falando uma coisa dessa, né? Não sabe de nada, tá inventando, não sei o que, estão tirando da cabeça, não sei o que, são duas pessoas jovens, a gente geralmente imagina que quem vai falar uma coisa dessa... tirando da cabeça, até estão sendo educados, porque o pessoal vai falar, tirando do cu, né? Exato, Mas é que eu tô falando assim, porque geralmente quando você vai falar uma coisa muito bombástica assim, o pessoal imagina uma pessoa mais um ancião, uma pessoa mais velha, tal, duas pessoas jovens. Não tem provas até agora. Pode ser que apareça, pode ser que tenha uma interpretação, como ele falou. Mas a questão não é nem essa. Vocês não estão tirando essas ideias de vocês de regiões glúteas, né? Não é opinião. Exato. Né? Vocês não estão dando opinião de vocês. Vocês estão falando aquilo que até hoje se sabe. Aquilo que está dentro do conhecimento historiográfico mais recente, baseado em quê? Baseado em documentações, baseado em escavações, em quê? Tudo que a gente tem de disponível, né? E é óbvio, a gente não está tirando isso da nossa mente, né? Existe um campo de literaturas enorme que fala a respeito disso. Lá, por exemplo, esses dias teve um que até estava falando sobre essa questão de Moisés, ele escreveu exatamente isso que o Vilela falou, né? Tirou da... eu tô ligado. Eu sei como que é o pessoal na internet tirou de religiões baixas. E daí eu passei a referência para ele lá com 40 livros e artigos lá para ele ver. Daí ele não responde, porque não sou Ele está lendo. E se você não confia, você não tem fé na humanidade, ele está lendo essas referências. E se você puxar a foto, né, dessas figuras, você pode ver que tem alguns com as barbas bem longas, né? Uma vez me falaram no vídeo também, nesse sentido que você está falando, falou assim, você um imberbe falando essas coisas, né? Uma pessoa que não tem sequer barba, na época eu não tinha tido essa preocupação ainda de autoridade de deixar um bigode e um cavanhaque, né? Agora eu já deixo porque eu estou mais precavido. Mas o cara me acusou de ser um imberbe. Aí eu respondi assim, bom, as ideias que eu estou trazendo são só o resultado do estudo de outras pessoas, acadêmicos, que estão dentro da posição consensual majoritária atualmente entre as principais pessoas que estudam e leem esses textos por todo o planeta, e que muitos deles têm longas barbas brancas. Claro. Sim. Então, assim, não precisa acreditar na minha autoridade, na autoridade do Jonathan. Depois procurem no Google esses temas, né? Se você encontrar um site confiável, o problema é esse, né? Distinguir o que são fontes confiáveis ou não. Mas muitas vezes a própria Wikipédia, principalmente os artigos que são mais robustos, que têm mais revisão, quando você vai na bibliografia, você sabe pelo menos quem são os autores que estão tentando, que são consensuais, ou que, se tem alguma uma teoria nova, eles estão respondendo àqueles autores, ao autor que é incontornável, né? E você vê, então, quais são esses autores incontornáveis, e leia o que esses autores dizem. Vocês vão ver que são essas ideias. Até no campo do judaísmo mesmo, como não é uma ideia recente, na internet, para aqueles que quiserem acessar, tem a Jewish Encyclopedia, que é uma enciclopédia judaica em inglês, 1901. Fala exatamente isso que a gente está dizendo, não é uma coisa nova. Claro que agora a gente tem várias outras evidências arqueológicas que ajudam a gente a entender melhor. Mas, por exemplo, sobre a historicidade de Moisés. Esse artigo da Enciclopédia Judaica de 1901 fala exatamente isso que a gente está falando. Uma coisa que já existe há mais de 100 anos, né? Então não é uma ideia nova, uma coisa assim. A Bíblia de Estudos Judaica de Oxford, por exemplo, que é uma Bíblia importante de estudos judaica, escrita por judeus, para um público judeu, com notas e comentários a partir da tradição rabínica, principalmente, fala sobre todos os aspectos que a gente está falando aqui. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, fala sobre todos os aspectos. A Bíblia Tebe, que é uma Bíblia ecumênica de judeus, católicos, protestantes e ortodoxos orientais, né? Você vai ver nas notas de rodapé a mesma coisa. Esse número do êxodo é exagerado, é impossível que isso tenha acontecido arqueologicamente, vai estar lá nas notas. Sim. Então, é bem interessante, né? Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente está tendo acesso aqui a uma conversa, né, que muitas vezes as pessoas não têm, fontes e dados que muitas vezes as pessoas não têm acesso.
né, e elas ficam tão soterradas de informação na internet que só corrobora aquilo que elas já acreditam, Sim. que acaba sendo difícil de você demonstrar, e eu sei disso pela minha área de trabalho, né? Bom, tem gente que fala que dinossauro não existiu, que tira da boiva é artesanato, é lógico, né? A gente fica esculpindo pedra lá, quer dizer, a pessoa nunca saiu da casa dela e fica falando essas coisas. E é importante, eu acho, que fazer isso para sair dessa bolha das pessoas que estão sempre só olhando aquilo que elas concordam, para ver que a realidade de quem pesquisa e trabalha com isso daí é bem diferente, né? É uma realidade muito mais ampla e, como você falou, são coisas que já são, assim, que já nem são mais tão debatidas há 100 anos, né? Sim. E o pessoal na internet... mais. No caso da autoria mosaica, por exemplo, a autoria de que Moisés escreveu o Pentateuco, há um rabino medieval, Ibn Ezra, que já colocava dúvidas sobre isso. O cara no século XII, XIII. Esse estava tomado pelo capeta, é óbvio. Vários outros seguiram. E ele parte de comentários que foram feitos antes. Ele está dentro de uma tradição de questionamento da tradição mosaica, pelo menos do Pentateuco inteiro, né, da Torá inteira. Ele ainda atribuía certas partes, né, até a maioria, eu diria, a Moisés, mas várias partes ele dizia, não, isso aqui foi outra pessoa que escreveu. Isso aqui está fora do tempo de Moisés, não daria para ele ter escrito isso. Esse comentário só faz sentido na história judaica, sei lá, 200, 300 anos depois. Isso aí século XIII. Né? Então, assim, daí para hoje, né, o que se avançou em termos de pesquisa arqueológica, histórica e por aí vai, a quantidade de... Hoje não há quem defenda academicamente que Moisés escreveu a Torá. Mas talvez seja ainda a opinião majoritária em certas comunidades, talvez não, certamente mais conservadoras, principalmente entre evangélicos. Né?